queria saber uma coisa. Ainda é uma realidade a diferença salarial entre homens e mulheres que executam as mesmas funções? E se ainda existe, se ainda é um problema, quais são os setores mais afetados? Eu, até olhando para mim, né, Serginho? Existe, né? Ainda existe, vamos falar a verdade. Mas nunca este assunto foi tão olhado, né, como hoje em dia. Então, as organizações, em geral, até porque estão sendo cobradas né, estão olhando e estão revendo as suas estratégias de remuneração. Na verdade, não tem o porquê, né, haver diferença se a entrega é semelhante, se o preparo é semelhante, se a responsabilidade, né, é semelhante. Não existe isso. Agora, existem diferenças, às vezes, até entre mulheres e entre homens, né? Eu acho que as organizações elas têm que prestar atenção na equidade e na meritocracia em geral dentro da organização. Que não cabe mais favoritismo, sou amigo do chefe, né? Ou, enfim... N possibilidades que pode gerar qualquer dúvida com relação à prática de gestão. Eu acho que tem uma questão assim, as empresas maiores, né, elas colocam isso no radar, na política até. Né? Assim, você não vai discriminar, você não vai ter muita diferença de salário entre homens e mulheres. O que acontece é que a gente percebe que ainda falta no restante das empresas, e até algumas grandes também, ter isso como um princípio básico. Porque não adianta eu colocar na regra e na hora de eu fazer uma promoção, eu vou lá, tem um homem e uma mulher, não. Às vezes eu vou dar 10% de mulher, né? E se eu vou dar 25%. Quer dizer, tem que ter isso como princípio básico. Por isso que a gente tem que trabalhar a gestão para que essas coisas, essas que são essenciais, que é de valor mesmo, né? Da igualdade, né? Da contribuição, porque não tem diferença de contribuição entre homem e mulher. Roberto, é muito importante esse espaço que as mulheres estão ocupando e tem que ocupar cada vez mais, de liderança, em cargos técnicos, lidando com maquinário pesado, piloto de avião, tem que eliminar. Se existe barreira, tem que cair para que essa expansão continue e o sistema vá ter essa equidade, vá ajustando. Então, agora, isso é importante. Deixa eu só fazer uma pergunta prática. Para quem nos ouve agora, por exemplo, e tem uma entrevista de emprego marcada, está super ansioso, super nervoso, precisa daquele emprego, o que ele pode fazer para causar uma boa impressão? Como ele deve se comportar? Como ele deve falar? Como ele deve se vestir? Qual é a melhor postura na frente de um entrevistador para tentar ganhar aquela vaga? É o seguinte, primeira coisa, senhoras e senhores, pelo amor de Deus, conheçam a empresa. Não cheguem lá e não saibam os produtos, os processos, os serviços, as notícias. Tem que se preparar, gente. Eu já entrevistei pessoas que eu não sabia que a minha empresa fazia papel higiênico, no caso assim. Cara, não é possível. Por incrível que pareça, acontece. E acontece. Então, primeira coisa, conheça a empresa que você está postulando a vaga. Primeira coisa. Entra no site dos caras, dá aquela vasculhada, dá aquela estudada, mostre-se por dentro do que está acontecendo. Segunda coisa, pode parecer óbvio, mas também não acontece. Conhecer o perfil da vaga. O que é exigido? Quais são os pré-requisitos? Tá lá escrito, as empresas bem estruturadas têm que entregar aquilo, tem que fazer aquilo, tem que conhecer aquilo. Então, você tem que estar dominando. O que vão me perguntar, se eu domino, se eu estou preparado, se realmente eu tenho conhecimento dentro daqueles pré-requisitos, conheço a empresa, já é um bom caminho andado, né? Então, exatamente. Você tem que ter aí... Sobre a empresa, tem uma coisa interessante. Faça perguntas sobre a empresa. Você está numa entrevista, você não precisa ficar sentado só respondendo. Quando você tem iniciativa de fazer uma pergunta, você se torna interessante. Fala assim, nossa, ele tem interesse pela empresa, ele quer saber mais. Puxa, interessante. Vá com três perguntas. Conheça a empresa, mostre-se interessado e tenha aí os pré-requisitos para a vaga que você está postulando. Tem mais uma aqui. Agora animou. Assim, primeiro, seja sincero. Chega lá, você não vai contar a história dizendo que você é mais do que é. Essa é a primeira coisa. Você não pode chegar lá e falar, não, I speak in English very well. Então, em inglês é uma coisa. O cara diz que é advanced, chega na hora lá, ele gagueja. Mas assim, não pode contar mais do que você é, primeiro, porque o entrevistador vai sacar. 500 anos... Ele tá ali pra isso. Exato, ele vai perceber, esse cara tá contando abobrinha. Então não minta. Seja assim, não minta. Né? Seja sincero, diga exatamente as suas limitações também. Meu ponto é a confiança. Não vai chegar lá murchinho, gente. Isso é importante. Murchinho. Postura. Olha, por favor, eu tô querendo uma vaga aqui.
pô. Confiança, pô. Eu conheço, tô preparado, conheço a empresa. Os pré-requisitos estão lá. Pô, vamos pra cima, confiança, olhar no olho assim. Por quê? Tudo bem, tô desempregado. Às vezes a pessoa tá empregada 1 ano, tá desesperado, cheio de boleto em casa, mas... Acredite em você, né? Em primeiro lugar. Postura, Acredite né? em você. Né? Postura vai... E roupa, o dress code que era tão levado em conta antigamente. Você sabe que uma vez eu ouvi falar de a galera do alto escalão que eles reparam muito nos sapatos. Você pode estar de tênis, mas se o tênis estiver bonitinho, limpinho, é legal. Como o Roberto falou, né? O asseio é fundamental, né? O banho, o asseio. Tome banho. Tênis Tome banho é furado. legal. Deixa em casa o tênis furado, aquele tênis acabado. Bota um melhorzinho. Mas assim... Vai no básico. Exato, vai Básico. básico, de boa. Se você for bem na passeado. entrevista, a última coisa que vão olhar é seu sapato. Então, e o que jamais fazer numa entrevista? Você que tá... Anote que eles não são eternos. Não chega atrasado. Não mente, como o Roberto falou. Não atrase, não minta. É por aí, né? É por aí. É por aí. O André, dress code. Em uma empresa de tecnologia que costumeiramente os funcionários são jovens e descolados, precisa ir em uma entrevista de terno e gravata? Não. Não Acho que precisa. Aliás, nem vai ser bom, hein? Eu acho que essa é uma dica interessante, né? Vá alinhado com o tipo de empresa, de segmento, né? Que você vai fazer entrevista. Pessoal descolado, vá no básico. Não exagera. Básico. Não tento mostrar que é descolado demais. Isso, nem descolado demais, nem de menos. Vá no básico. Aí, com o tempo, depois que você conseguiu o emprego, aí você se mostra mais. Vai soltando as manguinhas, né? Vai colocando de fora. E pra mulherada, o que é legal não fazer? Mesma coisa, na questão do dress code, vá no básico, né? Decoteira? Não, assim, não é necessidade, né? Vai no básico, né? Vá bem colocada, com cores que não chamem tanta atenção, mas que te valorizem. A harmonia, a beleza, ela sempre conta positivamente, não é nada ruim. Mas o exagero chama muito atenção. Antigamente, Né? Antigamente, nas contratações, os recrutadores falavam, veio com muita pele mostrando. Né? Não é o caso, a gente não está falando disso. A gente está falando assim, tem que ser normal, né? Você não vai exagerar. Né? Assim, com decotes muito cavadões. Assim, até porque não tem muito sentido. Né? O que a gente quer é entender o estilo da pessoa, o que a pessoa entrega, o que a pessoa faz, né? Mas assim, a gente recomenda mesmo que seja comedido, né, para não criar outro assunto senão a carreira da pessoa, né? Tem muita gente que não consegue se recolocar no mercado de trabalho, mas eu ouço falar uma parada que eu até queria ver se faz sentido, que também tem o outro lado. Tem muitas empresas que têm dificuldade de contratar para determinadas funções, porque não existe gente qualificada para isso. Eles não conseguem contratar. Ou seja, é uma conta que não fecha, né? De um lado e do outro. Rola mesmo isso? Rola bastante. Na verdade, assim, o mercado de trabalho ele tem alguns gaps, né? A gente percebe que existem alguns setores, algumas profissões em que não existe uma formação. Então, algumas empresas até se preocupam com isso, formando pessoas para depois elas serem efetivamente contratadas, né? Mas a gente percebe ainda, né, que mais no ramo agora de tecnologia e algumas empresas, né, de ponta, elas precisam realmente de pessoas que tenham um tipo de expertise que o mercado brasileiro não tá formando. E aí, né? de novo a dica, né? De novo a dica. Que a gente já falou aqui. Mantenha-se atualizado. O que está rolando no seu segmento de trabalho.